Eita glória! Graça e paz a todos os abençoados. Mais uma vez aqui na Rádio Habib Gospel. Desta vez nós estamos aqui em definitivo. Nosso amigo Francial cedendo esse espaço, né? Nós já vamos entrar no ar hoje, em definitivo. Todas as terças-feiras vamos estar aqui predicando o Evangelho da graça de Deus. Cita um pouco da glória aí de Deus nesse momento. Aqueles que sabem glorificar. Glória vamos dar. Glória na glória. Glória vamos dar. Muitos te olham e pensam não ser possível um milagre acontecer. Não deixe ser levado pela voz do opressor que diz: onde está o teu Deus? Mas se lembre, tantas vezes ao teu encontro Deus mandou a provisão, socorro de suas próprias mãos, nunca te abandonou. Deus está contigo, não tema o perigo, nem te assombres, Deus nunca te esquece, é teu ombro amigo, socorro e abrigo, e é Ele quem te fortalece. Não se levantarão, mas não te atingirão, Deus liberou o exército pra te defender, mas então quem poderá impedir? Muitos te olham e pensam não ser possível um milagre acontecer. Não deixe ser levado pela voz do opressor que diz: onde está o teu Deus? Mas se lembre, tantas vezes ao teu encontro Deus mandou a provisão, socorro de suas próprias mãos, nunca te abandonou. Deus está contigo, não tema o perigo, nem te assombres, Deus nunca te esquece, é teu ombro amigo, socorro e abrigo, e é Ele quem te fortalece. Mil se levantaram, mas não te atingirão, Deus liberou um exército pra te defender, mas quem poderá impedir? Você vencer, você vencer. Não tema o perigo, não, Deus nunca te esquece, é teu ombro amigo, socorro e abrigo, e é Ele quem te fortalece. Mil se levantaram, mas não te atingiram. Graça e paz, meus irmãos, a todos do grupo Nova Aliança, a todos do grupo
Descalumados. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Desde já agradecer aos nossos parceiros, ao irmão Francinardo, ali da Drogaria Macedo, ali na Avenida Centenário. Vamos estar passando o endereço direitinho ali do nosso parceiro. Futuramente, nosso amigo John Leno, da Recuperadora de Aros. Nosso amigo Francialdo Habib, também pela parceria. E nós estamos aqui com o programa Descalumados. Mais um minuto você pode mandar aí sua pergunta, pode mandar aqui a sua mensagem, está aqui lendo aqui via Facebook, né? Pode estar interagindo conosco aqui, os nossos mobile telespectadores. Estamos juntos em nome de Jesus. Graça e paz. O fim está chegando, não tem mais saída. Então o rei entrou para o seu quarto, se ajoelhou, com o rosto na parede ele chorou, implorando a Deus por sua vida. Entre as lágrimas amargas que caíam, ele dizia assim: Pai, eu te imploro, tenha dó de mim, salva-me da morte, não me deixe morrer. Deus ouviu, mandou que o profeta voltasse onde estava ele, pra dizer que tinha atendido ele, e 15 anos mais o rei iria viver. Tem alguém que está dizendo por aí que você não vai conseguir, que não tem chance pra vencer, mas se você se ajoelhar a chorar também, Deus vai falar com esse alguém, vai trazer ele até você. Quem sabe ele vai chegar na sua frente pra dizer humildemente: eu estava enganado, eu disse que você não ia conseguir, mas Deus mandou dizer. Estamos de volta com o programa Descalumados. Nessa noite vamos estar falando alguns assuntos, vamos estar deixando algumas diretrizes, né? E você que quer já nos ajudar, você pode entrar em contato conosco, né? Para a gente estar aqui somando na proclamação do Evangelho da Graça. Desde já eu quero deixar um abraço ao irmão Joelso, ao irmão Ridclay, ao meu amigo, meu patrão, Francinato Pimentel, proprietário da Drogaria Macedo. Bora que eu quero ouvir a pregação da graça nesta noite. Paz, meu irmão. Tamo junto, meu querido. Ao irmão, fugiu o nome do irmão. Mandar um abraço a todos os pipeiros de Boa Vista. Tamo junto. E você puder nos ajudar, você entra em contato conosco. Eu vou estar passando via WhatsApp no meu contato, né? No final da pregação. Vamos estar passando. Se você quiser ser parceiro conosco, e você quiser ser parceiro aqui da rádio, você procure o nosso irmão Francialdo. E aí você vai ter comigo, e você vai estar aqui participando desta programação abençoada da Rádio Habib Gospel. Já voltamos. Você está abençoado, é o que Deus tem falado, decretado em sua vida, uma bênção sem medida, Ele está te entregando a partir desse momento. Acabou o sofrimento, é 100% abençoado, tua casa, teu trabalho, 100% de alegria, toda noite, todo dia, acredite, pois agora 100% de conquista, 100% de vitória, 100% de mudança nessa história, 100% de conquista e vitória, 100% de mudança nessa história, 100% de conquista e vitória, 100%. Quero ser ungido agora, quero sentir tua mão. Vem sobre mim com tua glória, me faz transbordar da unção. Vem com tua brasa, toca em meus lábios, limpa-me de todo o mal. Quero habitar, vem com teu fogo,
Ó Senhor, esse é o meu clamor. Quero entrar na tua dimensão e escutar o bradar da tua voz. Manifesta-se entre nós com autoridade, glória, força, jurar. A unção de Deus é perceptível. Descendo está uma cachoeira de poder, que ligado lá no trono para receber a tua porção de unção pra tua vida, unção pra tua casa, unção porção dobrada, unção pra tua vida, unção pra tua casa, unção, porção dobrada. Senhor, é o meu amor. Quero entrar na tua dimensão e escutar o bradar da tua voz. Manifesta-se entre nós com autoridade, glória e poder. Escutar o barulho de celebração deste lugar. Enfermidades, potestades irão recuar ao som de Deus. Uma cachoeira de poder, e ligado lá no trono para receber a tua força de unção pra tua vida, unção pra tua casa, unção pra família, unção dobrada, unção pra tua vida, unção pra tua casa, unção pra tua família, unção dobrada. Receba agora, receba agora, receba agora, unção dobrada, receba agora. A unção de Deus é perceptível. Uma cachoeira de poder para receber a tua força, unção de unção pra tua vida, unção pra tua casa, unção pra tua família, unção dobrada, unção pra tua vida, unção pra tua casa, pra tua família, porção dobrada.
Graça e paz, meu querido. Estamos aqui fazendo os ajustes aqui com o nosso irmão Habib, da Habib Gospel. Você que tem horário, só você vir aqui com o nosso irmão Francialdo aqui na Avenida S4, na Barbearia Habib. Fale diretamente com o nosso irmão, que você vai estar entrando em contato com ele, e aí ele vai ver uma horário para você. Você que tem a sua denominação, você tem a sua igreja, enfim. Nós estamos aqui trabalhando pela graça de Deus, junto com o nosso parceiro, nosso irmão Francinato, da Drogaria Macedo, ali na Avenida Centenário, próximo do supermercado São Jorge. Então, você que está aí ligado, nosso mobile telespectador, meu amigo John Leno Raposo, também vai ser o nosso futuro patrocinador. Boa noite, meu querido. Boa noite para você. Graça e paz. Ao irmão Antônio, ao irmão Manuel, ali do grupo Aliança com Deus, e a todos os irmãos dos grupos que a gente faz parte. Que Deus continue derramando as ricas e poderosas dádivas nas vossas vidas. Que a graça e a paz estejam nos vossos corações. Daqui a pouco nós vamos estar aqui já indo direto para a palavra, para não perder um tempo, ok? Fica na paz, já voltamos.
Graça e paz, abençoados com toda sorte de bênção. Meu amigo John Leno, meu amigo Antônio, meu amigo Ridclay e a todos os irmãos do grupo Descalumados. Se tiver algum irmão aí, por favor, compartilhe aí o link. Meu celular que está gravando aqui não está dando para compartilhar. O outro celular não dá para compartilhar aqui, está no outro aparelho. Mas se você estiver aí acompanhando, por favor, irmão Antônio, irmão Orlando, irmão Manel, enfim, irmão Kátia, qualquer um dos irmãos você pode compartilhar. Depois a gente vai estar editando, vai estar passando, vai colocando nas redes sociais. Se você não puder acompanhar agora, você pode acompanhar futuramente, né? Vai estar nas redes sociais, a gente vai deixar salvo aqui. E a gente vai estar aqui predicando o Evangelho todas as terças-feiras, das 20 às 22 horas, falando do Evangelho. Nós vamos falar algumas coisas aqui hoje, e aí nos outros programas a gente vai estar se adequando, vai estar se adaptando aqui ao formato. Você vai entender o que a gente pretende, você vai entender qual é o nosso objetivo. De cara eu vou logo dizer, nosso objetivo é somente pregar o Evangelho. Ninguém está aqui, eu particularmente não estou aqui com interesse em nada. A única coisa que eu quero é que você entenda o Evangelho, entendeu? Compreenda o Evangelho da graça e você consiga entender o óbvio. Mandar um abraço ao meu amigo Dego Maranhão. Eu não sei se ele está aqui ou se ele está em Manaus, mas um forte abraço, meu amigo. Fica na paz. Tamo junto. Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos aqui estar lendo o primeiro texto desta noite, que se encontra no livro histórico. Se chama. Meu dialeto é meio diferente, né? O programa do Descalumado, ele é um pouco diferente daquilo que você escuta aí dentro vamos dizer assim, dos templos, que a igreja somos nós, que nós cremos assim. Livro de João, capítulo 6, versículo 28, a seguir. Jesus estava falando que era o pão da vida, e nós vamos aqui já no versículo 28.
Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Uma pergunta. Eu iniciei dizendo que era um livro histórico. Para nós é história. É os dias da carne de Jesus. Se você continuar conosco, todas as terças-feiras, você vai conseguir compreender. Nós vamos falar um pouco sobre a obra de Deus hoje. Veio em mente e a gente vai falar um pouco sobre isso. Aí eles perguntaram: para realizar as obras de Deus, que faremos? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então disseram eles: que sinal fazes? Que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são vocês? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram o Senhor: dai-nos sempre esse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Porém, já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer vontade, não para fazer minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que o Pai me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e crer nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Por que você está lendo todo o texto, irmão? Eu estou lendo todo o texto para você, depois, os irmãos do sistema não virem querer me questionar. Mas nós vamos falar sobre a obra de Deus. Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. E os seus próprios irmãos não creram em Jesus. Esse é o fato. Até hoje aí os judeus estão esperando o Messias. Eles não acreditaram naquele que veio há 2000 anos, cumpriu tudo que tinha sido predestinado, pré-ordenado. E até hoje eles estão esperando, assim também como os religiosos estão esperando. Mas a verdadeira obra de Deus é simplesmente amar. É aquilo que nós não estamos vendo. As pessoas amam quando nós frequentamos os seus templos. As pessoas dizem que nos amam quando nós estamos dando algo para elas. As pessoas nos dizem que nos amam quando a gente tem algo a oferecer. Quando a gente diz não, o amor acaba e se torna raiva. A pessoa fica chateada. Mas a maioria das pessoas não sabe utilizar o que o dicionário diz sobre resiliência. É aceitar algo negativo e tentar virar o jogo naquilo que recebeu. A maioria dos irmãos que se dizem evangélicos, eles nos tratam com desprezo. Eles nos tratam com, vamos dizer assim, com desamor. Se é que existe essa palavra. Se não existir, eu acabei de criar. Então as pessoas, enquanto você frequenta os templos, diz que está fazendo a obra do Senhor, que não é a obra do Senhor, é a obra do homem. Eles dizem que nos amam, mas a obra do Senhor é simplesmente amar. É crer em Deus,
Esse é o primeiro passo da obra do Senhor. Se a gente for ver um texto do apóstolo Paulo, agora falando do apóstolo Paulo, mil coisas. Deixa eu só localizar aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos ali de Coríntios. Ele diz assim, ó: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então você consegue visualizar junto comigo que a obra de Deus é simplesmente amar. A obra de Deus é fazer caridade, pregador? Negativo. A obra de Deus é simplesmente amar. Como eu amo? Eu ajudo, eu participo, eu faço a vontade daquele que nos enviou aqui na terra. Como disse Jó, nós viemos na terra, fomos revestidos de um corpo. Nós fomos revestidos de um corpo e estamos cumprindo os nossos dias. Alguns estão findando seus dias. Existe uma calamidade, uma pandemia ou uma epidemia, não sei como descrever. Então, está ceifando a vida das pessoas. Nós estamos aqui, você pode visualizar aqui, estamos com as máscaras, tem álcool ali. Aqui é o estúdio, aqui ao lado é o empreendimento do nosso irmão, né? E nós estamos falando aqui sobre a obra de Deus. Irmão, eu pensei que a obra de Deus era ficar falando labachúria na igreja. Irmão, eu pensei que fazer a obra de Deus é visitar as pessoas nos hospitais. Mas você visita a pessoa no hospital e ela não é curada. E aí você fica meio entristecido. Sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem curar ninguém. Porque aquela cura era só para aquele tempo. Irmão, mas está escrito que Deus é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Não, Deus sempre é a mesma coisa. A questão é que a manifestação de Deus, naquele momento de Jesus fez milagre. Em alguns momentos da história, os profetas fizeram milagres. Em alguns momentos da história, houve cura. Mas hoje, não há mais essa cura, porque senão todo mundo já tinha sido curado de coronavírus, não tinha nenhuma pessoa óbito de coronavírus. Mas tem que fazer a obra de Deus, enviar as pessoas para o campo missionário. Não, isso não é obra de Deus, isso é obra de alguma determinada denominação que está subtraindo o teu entendimento, ludibriando você a ajudar essa instituição a manter as pessoas de forma escassa, de forma vexatória, vergonhosa. Mandar a pessoa abandona tudo aqui fora e diz que vai fazer a obra do Senhor e é abandonado. Eu não vou citar nomes para não dar ibope, mas eu conheço histórias de pastores, de obreiros, pregadores que foram para esses locais e só não morreram de fome porque Jesus é bom. Porque Deus é o Deus que supre a necessidade. Mas há no coração dessas pessoas uma grande frustração, porque eles foram com fogo, uma chama ardente de fazer a obra de Deus. Mas eles não leram esse texto. Você fazer a obra de Deus é simplesmente crer. Se você crer, você está fazendo a obra de Deus. Esse é o primeiro passo para a obra de Deus. Com isso, você vai despertar em você o desejo de pregar ou realizar um trabalho, que são as obras compatíveis com o novo pacto. Não com nada religioso, não com coisas religiosas. A obra de Deus significa ergon, ou seja,
negócio, empreendimento, ocupação. Essa palavra indica um trabalho a ser feito. Só que o único trabalho que nós fazemos como pregadores é pregar o evangelho e as pessoas terem as suas mentes iluminadas. É somente isso. As pessoas despertarem. Eu não prego para salvar ninguém, quero deixar isso aqui bem claro. Eu não prego para que a pessoa venha ser adepto de mim ou de isso ou daquilo, não. A pessoa vai ouvir e ela vai colocar na balança e ela vai ver se o pregador está falando a verdade ou não. Entretanto, porém, a própria palavra diz, Paulo falando, que a verdade será estabelecida, senão pela verdade. O fato é, a doença veio, o coronavírus se instalou no mundo, de forma política, de forma epidêmica, enfim. Mas ela se instalou no mundo e as pessoas descobriram, perceberam, entenderam, prescutaram e compreenderam que crente são pessoas que se reúnem, igrejas são pessoas que se reúnem. Então as pessoas começaram a compreender que tinha alguma coisa de errado. Um único trabalho que é feito, e olha que esse trabalho, querido, você vai fazer de forma voluntária, assim como nós estamos fazendo aqui, de forma voluntária. É bem verdade que nós precisamos ter um espaço e a gente precisa ajudar, né, o proprietário da rádio, porque tem ar-condicionado, tem isso, tem aquilo, e ele precisa arcar com essas despesas, e aí sim, nós precisamos de ajuda. Inclusive, desde já eu já quero que você nos ajude a estar aqui com este programa no ar. Nós vamos falar de N assuntos. Esse assunto que nós estamos falando hoje é um dos grandes assuntos. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 8 diz: quem planta e quem rega são um, mas cada um receberá seu galardão, isso é individual. E opera a justiça de Deus sobre todos, para que nós andássemos nela. Ou seja, se a gente for lá para 1 Coríntios, nós vamos ler que um planta, outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 8, diz: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o galardão, segundo o próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um próprio, o fogo o provará. Isso aqui, alguns pegam isso aqui ao pé da letra. E deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia foi escrita há muitos tempos atrás. Nós teremos os exemplos, fazemos atenus, mas eu não posso pegar isso aqui ao pé da letra. Eu vou lançar uma polêmica bem grande aqui. Esta Bíblia, ela não serve para nós. O que serve para nós é as doutrinas eternas do Evangelho da Graça. É a doutrina de Cristo, qual Paulo disse que conheceu um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, o Senhor sabe, foi levado até o terceiro céu e lá ele teve visões e revelações de Deus, que aos homens não é lícito falar. Então Paulo recebeu o Evangelho. Porém, ele não viveu totalmente o Evangelho, mas deixou para que nós possamos viver. Hoje, estamos vivendo o Evangelho pleno. As pessoas me veem por aí e dizem assim: olha, aquele irmão ali era obreiro da casa do Senhor. Hoje está aí, vendendo pipa, está desviado. Vai para o inferno.
Vou mesmo. Vou e todos vão. Isso aqui é afirmação minha. Todos vão para o inferno. É outro assunto que nós já falamos aqui, quando a gente vinha aqui como convidado e a gente vinha aqui como convidado e predicava a palavra de Deus. Se a gente for ler Efésios capítulo 2, verso 10, diz assim, ó: pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que obras são essas, irmão? É isso que nós estamos fazendo, irmão. Pregando aqui tranquilo, irmão. Sem falar creme crack samambaia, sem falar labachúria, sem falar decantas névias, nada disso, irmão. Tranquilo, irmão. Estamos tranquilos, estamos em paz. Como disse Davi: em paz eu me deito, em paz eu vou me levantar. E o Senhor nos dará um sono perfeito. Então, querido, tanto o que planta, quanto o que rega, cada um receberá. Isso aí são coisas espirituais. Hein? Isso aí são coisas espirituais. E a gente não pode nem, vamos dizer assim, mensurar sobre isso. Ok? Terceiro ponto: crer em Jesus, o ressuscitado. A primeira coisa é amar. A segunda coisa é fazer sem esperar algo em troca, porque nós receberemos galardão do Eterno. Se fosse você, eu dava um decantas, né, velho? Meu amigo Marcelo Perrucci, amanhã tem quibe aqui em casa. Grande abraço, meu irmão. O meu amigo Marcelo tem uma venda de quibe ali top das galáxias. Eu, quando eu vou lá, eu compro pelo menos uns 5. É na rua Edson Castro, no bairro da Liberdade. O meu amigo Márcio Sampaio, forte abraço na paz de Deus. Meu amigo Habib, seja bem-vindo, Alex Descalomado, a Rádio Habib. Fique à vontade. Amém. Então, todos os irmãos estão aqui compartilhando e interagindo conosco, né? Aqui não dá para ver quantas pessoas estão sintonizadas aqui e tal. Mas está aparecendo algumas pessoas aqui conosco, né? Mais tarde a gente vai estar vendo, respondendo cada um de forma carinhosa e respeitosa, ok? Primeiro ponto é amar, melhor dizendo, primeiro ponto é crer em Jesus, crer naquele que foi enviado. Segundo ponto é amar. Terceiro ponto é fazer com amor, porque o galardão é eterno. Quarto ponto, crer em Jesus, a esse ressuscitado. Só um minuto, Senhor. Em Romanos capítulo 7, vamos voltar aqui para Romanos 7, verso 4, diz: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificar para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não da caduquice da lei ou da letra. Isso aqui é um outro assunto que em Romanos 10, capítulo 4 diz: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê.
A maioria das pessoas que estão no sistema, elas ainda não crê. Essa que é a verdade. Elas não crê. Ela precisa crer em Jesus ressuscitado, que na prática é a graça de Deus sobre nossas vidas. Devem ser exercidas como consequências, ou seja, dar frutos. Nós estamos aqui frutificando, irmão. Nós estamos frutificando a tua mente, o teu entendimento. Em Romanos, capítulo 12, nós já falamos sobre isso aqui certa feita, pregamos até sobre isso. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto na mente, culto inteligente. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentamos qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu gosto dessas paradas. Nós já experimentamos a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus quando entendermos o Evangelho. Nós, em graça, fomos batizados na cruz de Cristo. Nós, em graça, nós não tomamos nenhum tipo de ceia, porque ceia era um jantar. Se você janta, todo dia você está tomando ceia. E é um assunto também bastante intrigante para os religiosos. Eles acham que a gente é herege. Na verdade, eu sou mesmo. Pode ficar tranquilo. Eu não creio nesse sistema fédido. Eu não creio. Mas enfim, vamos mudar ou voltar para o assunto. Quarto ponto: crer em Jesus nesse ressuscitado. As pessoas do sistema aí não creem, sabe por quê? Porque todo primeiro domingo eles estão lá celebrando o Cristo que está morto. E Romanos capítulo 7, verso 4 diz que ele ressuscitou. Nos finais, vamos dizer assim, nas últimas páginas dos livros históricos de Jesus, diz que Jesus ressuscitou. Na verdade, Jesus é uma manifestação de Deus. Irmão, não consigo entender assim. Deixa eu explicar. Jesus se manifestou a primeira vez no corpo de alguém. Você pode achar polêmico, pode fazer o que você quiser. Você digere como você quiser. Mas é assim que nós da graça pensamos. Nós entendemos que a primeira manifestação do Criador em carne e sangue se chama Melquisedeque. Ele se manifestou. O salmista Davi escreveu um salmo, disse que Jesus é a segunda ordem de Melquisedeque. Ele abençoou Abraão, por isso que diz que o menor foi abençoado pelo maior. O menor ali é Abraão, o maior ali é a figura de Melquisedeque, sem genealogia, sem parente, sem aderente. Depois dessa manifestação, a própria teologia que diz isso, os estudiosos da teologia diz que houve manifestações teofônicas, ou seja, aparições de Cristo sem ter ainda encarnado como verbo. Quando Jesus aparece na história, e João escreve, no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele diz que o verbo é antes de ser e antes de acontecer tudo. Vamos ler para você entender. João capítulo 1. Mesmo livro, nós começamos a botar na página. Você está aí com a sua BS aí. Diz que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ok? Então, ele se declarou, João escrevendo. Aí vamos voltar um pouquinho mais. Vamos ver aqui Provérbios. Capítulo de número 8. Isso aqui, quando eu leio isso aqui, eu tô todo arrupiado. É uma parada muito doida, uma parada transcendental, maluca. Sim, uma parada muito louca. Não sei se você vai sentir aí. O Senhor me possuía. Provérbios, capítulo 8. Versículo 22, estou fazendo um parênteses, eu estou falando sobre a obra de Deus, mas para você que está entrando agora, estou fazendo um parênteses aqui, para tentar para você aumentar o teu entendimento. Eu estou falando da manifestação de Deus. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando firmava o mar sob o limite, para que as águas não transpassassem seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e eu era seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábio e não os rejeite. Feliz o homem que dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. No final, irmão, o salmista, vamos dizer assim, o pregador Eclesiastes Salomão, ele fala um pouco aqui do pecado. E mais na frente, nós vamos estar falando sobre esse assunto. Que o pecado ficou na cruz, né? O pecado ficou na cruz de Cristo. Jesus veio e tirou as obras do pecador chamado Adão, do diabo chamado Adão. Ele veio só para isso, só para desfazer as obras de Adão. Hoje não existe mais pecado. Isso aqui eu estou afirmando. Você acredita se você quiser. O pecado ficou na cruz. Os crentes cantam aí de uma denominação. Foi na cruz, onde o dia eu vi. Meu pecado é no singular. Meu pecado, o pecado original de Adão, ficou na cruz. Jesus deu game over, ele disse: consumado está. Mas eu estou falando aqui da manifestação de Cristo. Depois de Melquisedeque, Cristo se manifestou de forma teofônica. Apareceu a Abraão, apareceu a Moisés, apareceu a Jacó, apareceu a Isaac, apareceu ao pai de Sansão, apareceu ao profeta Isaías, apareceu aos outros profetas, e enfim, apareceu a Jonas, uma relação transcendental, e os crentes literalizam tudo. Aquilo é uma parada transcendental, entendeu? E aí o que ocorre? Jesus veio se manifestando de forma teofônica, e hoje ele é o Espírito, e aonde há o Espírito, aí há a liberdade. Então, a quinta coisa é semear a palavra, levar o evangelho para as pessoas. Nosso papel como pregador é ser simplesmente um instrumento
para as outras vidas. Isso é o maior bem para os seres humanos. Nós vamos ler outro livro histórico, livro de Marcos. Eu posso, irmão. Eu posso ler. Irmão, você disse que a Bíblia não serve para nós. Serve, irmão. Da forma como vocês querem, não. Nós temos que ser como Marcos diz, 4, verso 14. O semeador semeia a palavra, que é a explicação da palavra do semeador. Eu vou ler aqui, que é interessante. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto com dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham e convertam-se, e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis as palavras, esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem o adversário e tira a palavra semeada. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração, e chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, os semeados são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo ou da vida, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. E os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por ano. A parábola do semeador. Então, o que ocorre aqui, irmão? A vós outros é dado a conhecer o mistério de Deus. Quem é que é dado a conhecer os mistérios de Deus? Aquele que teve os olhos descalumados. Eu inventei agora essa. Eu criei agora esse jargão. A nós foi dados o entendimento. Eu vou já ler. Lá em Efésios. Vou ler logo, senão vai fugir da minha memória. Lá em Efésios diz que nós foi dado o entendimento. E por que não foi dado para eles? Eu não sei. A gente tem que compreender. Olha, Efésios capítulo 1, verso 15 a seguir. Paulo diz assim, ó: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Só um minuto. Ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Isso aqui é autoridade. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Isso aqui é para nós. E para todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Isso é um aplauso bem grande. Aqui Paulo está dizendo que a nós
como eu li lá em Marcos. Foi dado. Irmão, e as pessoas que estão aí no sistema? Bom, não sei. Não sei. Eu acho que eles ainda não conseguiram compreender. Eles não conseguiram compreender o óbvio. Então, querido, quando você semeia o evangelho da graça, as pessoas vão começar a olhar para você. Vixe, que evangelho é esse estranho? Irmão, o povo da graça é um povo liberto. As escamas já caíram dos nossos olhos. Não tem mais calúnia. Nós fomos descalumados quando o evangelho fez efeito em nossos corações. Eu quero aqui, irmão, falar para frente. Profetizar. Profetizar é falar para frente. Irmão, certa feita você disse que não existe profecia. A única profecia é a que nós estamos fazendo aqui. Falando para frente. Praticando o evangelho. Sem interesse nenhum. Meu único objetivo, querido ouvinte, é que você consiga compreender o evangelho de forma clara, sucinta, sem rodeio. Como diz em Hebreus, capítulo 8, versículo 11. O Espírito do Senhor está sobre nós e Ele vai dar entendimento a cada um. O que ocorre hoje? Muitas pessoas dizem que estão fazendo a obra de Deus. Mas a verdadeira obra de Deus é somente crer naquele que foi enviado. A obra de Deus era amar. Como é que é hoje aí, querido? Como é que é o comportamento das pessoas? As pessoas não estão amando. As pessoas não estão amando. As pessoas estão aí só de boca. Não estão amando os seus. Não estão amando de fato. Talvez ame de direito, mas não estão amando verdadeiramente. Semear a palavra do evangelho para as pessoas, ser um instrumento para as vidas, isso é o que eu estou fazendo. Isso é o maior bem para os seres humanos. Vamos ler aqui 2 Tessalonicenses. Capítulo de número 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Escute isso. A fé não é de todos. Isso é muito intrigante, não é? Isso é muito intrigante. É intrigante demais para as pessoas. A fé não é de todos. Então, queridos, o maior bem que eu e você, como eleito de Deus, é predicar o evangelho de forma clara, sucinta, tranquila, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. O que eu estou fazendo aqui? Estou propagando o evangelho. Simples. Propagando o evangelho para que as pessoas venham compreender o óbvio. Esses dias, alguém me perguntou algo. Deixa eu só procurar um pouquinho aqui, só um instante.
retornamos. Mas enfim, alguém me perguntou, eu não consegui achar, por que que a maioria das pessoas que, segundo eles diziam que eram os nossos amigos, a gente deixou de frequentar os templos, a gente se tornou inimigo, herege. E alguns perguntam para mim, por que que me chamam de herege? Eu digo, eu fiz um texto e postei nas redes sociais. Hoje a vida das pessoas está muito ligada às redes sociais. Eu não sou de postar muito não, mas de vez em quando eu vou lá e posto. Um assunto, alguma coisa. Eu vou lá e posto. E alguém me perguntou, eu não lembro quem foi, para eu ser mais exato. Eu realmente não lembro quem foi, mas alguém me perguntou por que me chamam de herege. Eu respondi algumas coisas para ele. E uma das coisas que eu respondi é isso que eu estou falando. As pessoas acham que fazer a obra de Deus é fazer caridade. As pessoas acham que fazer a obra de Deus é comprar donativo e dar para alguém e dizer que está fazendo a obra de Deus. É bem verdade que a gente fazer caridade para quem a gente não conhece é interessante. Mas a gente fazer caridade depois de pegar um celular e ficar tirando foto é desnecessário. Mas alguém perguntou e eu disse para ele, uma das respostas foi essa. A verdadeira obra de Deus está escrita em João capítulo 6, livro histórico, verso 28 e 29. É somente crer. Isso é o bem maior para os seres humanos. Propagar o Evangelho. Podem crer se ouvirem esse Evangelho da graça de Deus sobre nós. Nós vamos ler aqui. Nós lemos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, para que se propague o Evangelho. Em outro texto, Paulo fala que ele diz assim, pregues tu a palavra. Em 2 Timóteo, um discípulo de Paulo, diz assim, conjuro perante a Deus e a Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. Pregues tu a palavra. Quer ouça ou deixe de ouvir. Em outros textos diz assim, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo pois haverá um tempo em que não suportarão a doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É isso, irmão. O comichão está nos ouvidos dos religiosos. A gente fala que tudo se consumou na cruz. A gente fala que Tetelestai foi progressivo, desde a morte de Jesus até o cumprimento de todas as coisas, no ano 70, quando Jesus veio julgar a Israel. A gente diz que fomos batizados na cruz de Cristo. A gente diz que o Espírito já está em nós. João não tinha nem entendimento, ele diz, a unção está em vós, e não sai. A unção é um entendimento, irmão. A pessoa compreender. O que Paulo falou pode ser uma coisa tão atual, o que Paulo diz para Timóteo, que ele disse assim, olha, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A sã doutrina, irmão, não é a lei de Moisés. A sã doutrina não é Davi. A sã doutrina, querido ouvinte, não é essas coisas falaciosas por aí, não. Botar um quepá na cabeça, botar um sei lá o que é aquilo,
e judaizar, eles podem judaizar, irmão, a pseudo-igreja. Eles podem fazer o que eles quiserem. Eles já judaizaram. Aí vem desde o tempo dos primórdios. Só que uma coisa, eles não vão conseguir, irmão. Entrar dentro do teu entendimento. Você que já tem a mente liberta. Cristo já nos libertou do império das trevas. Qual é o império das trevas que está atuando hoje? É o sistema, irmão. O sistema não quer deixar as pessoas ser libertas. Por quê? Porque nós dizemos que dízimo era uma prática judaica. Meu Deus, eu não gosto nem de falar desse Masser, os Masser. Nós dizemos que não precisamos ser batizados num tanque. Porque é intrigante, você se batiza e todo domingo você tem que pedir perdão de novo. E João, quando escreve o livro de João, ele diz assim, ó, eis que vejo, não estou recordado o texto. Ele diz assim, eis que vejo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Ali é passado. E as pessoas até hoje, estão achando que ainda há pecado. Mas João diz que viu o Cordeiro do mundo. Quando eu falei das manifestações, querido ouvinte, você vai compreender que Cristo é uma manifestação. O Jesus de Nazaré, ele não existe mais, irmão. As pessoas ainda estão, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. Esse Jesus não existe mais, irmão. Jesus, a esse, Paulo diz, crê em Jesus, o ressuscitado. E ele disse, eu sou o Espírito, ou seja, Cristo, antes de manifestar, é imatéria. Quando se manifestou, é matéria. Depois que deixou a manifestação de Jesus de Nazaré, se tornou imatéria novamente. E reina plenamente, é o Deus Agion, governador de todo o universo. Está governando a minha vida e a tua vida, o eleito. Cristo veio para os eleitos. Quem eram os eleitos da velha aliança? O povo de Israel. Mas eles não creram. Eles não acreditaram. Eles acham que aquele Cristo que foi crucificado foi uma morte muito vexatória. E eles acham que ainda não era o Messias. Chegou aqui o meu amigo, a esposa do meu amigo Orlando Alves. Chegando por aqui, meu brother, compartilhando e fazendo a palavra correr. É isso aí. Forte abraço. A minha amiga e o meu amigo Orlando Alves ali eu acho que é Carolina do Sul, é Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos da América. Eles estavam numa live, né? Eu creio que deva ter encerrado a sua live lá. E a gente está aqui, né? E estamos aqui, meu amigo Orlando, iniciando a programação aqui na rádio do nosso amigo Francialdo, falando sobre a obra de Deus. Esta obra de Deus, querido, que é simplesmente amar, simplesmente crer naquele que foi enviado, não é fazer essas caridades. Irmão, eu vou para o circo de oração porque eu vou fazer a obra do Senhor. Never. Negativo. Irmão, eu vou pôr o ensaio que eu estou fazendo. Irmão, isso não é obra do Senhor, irmão. Tem pessoas que vão para esses lugares e não amam ninguém. Eu já presenciei isso. Irmão, eu tinha um pé lá, irmão. Eu tinha um pezinho lá, irmão. Eu tinha um pezinho lá nesse lugar. Tinha pessoas que nos abraçavam, hoje falam pelos cantos por aí de nós. Esses dias agora eu cheguei num velório de um abençoado aí. E eu vi um bururi assim, eles falando assim de mim. Eu ouvi claramente.
E eu me finjo de morto, né? Eu ouvi claramente eles dizendo assim: chegou o herege. O homem era pastor, era missionário, era dirigente de congregação. E tal, e tal, e tal. Chegou o herege. Eu sou herege mesmo, irmão. Foi Paulo que me ensinou. Paulo me ensinou a apostatar de Moisés. E eu apostato mesmo. Já apostatei mesmo de Moisés. O meu negócio é o evangelho da graça. Assim como o irmão Orlando, propagador do evangelho lá nos Estados Unidos. Não sei se ele... Acho que é sua esposa que é de Fortaleza. Está aparecendo aqui. Acho que é de Fortaleza. Mas o irmão Orlando também tem nos ajudado a propagar o evangelho. Nós compartilhamos as suas lives, os seus ensinamentos, os seus entendimentos, que está tudo relacionado ao evangelho da graça. E as pessoas, como é que elas vão crer se elas não ouvem o evangelho da graça? Você vai para uma denominação dessa daí, irmão, eles estão dizendo que você tem que dar na obra do Senhor. Dar na obra do Senhor é dar dinheiro para eles. Mas o livro de Malaquias diz: ouvir, ó Israel. Eu não sou israelita. Eu não sou israelita. Eu sou brasileiro. O Brasil nem existia quando isso foi escrito. Mas o povo está até hoje. O povo está até hoje. O irmão está me corrigindo. Amém. É de Goiânia. O esposo do irmão Orlando Alves é de Goiânia. Amém. Graças a Deus. Nós somos daqui do norte. Olha para você ver, irmão. O irmão é dos Estados Unidos. Ele está propagando, fazendo a palavra correr lá entre os seus. Nós somos aqui de Roraima. Se você pegar um avião de Boa Vista até Miami dá 1 hora, 1h40. Vamos dizer que dê 2 horas. Nós estamos bem pertinho de Miami, né? Os primeiros estados vamos dizer assim, da América, né? Tijuana, alguns estados aí da América. Mas nós estamos bem pertinho dos Estados Unidos. Mas nós conseguimos falar com os irmãos via Face, via MSN, via WhatsApp, via Telegram, via Signal, via Inbox, tudo, irmão. Ligação VoIP, irmão, tecnologia top das galáxias. Eu tô aqui, irmão, olhando pro meu celular. O celular tá fazendo uma transmissão top das galáxias que só a Rede Globo fazia. A Rede TV, a Rede não sei o que, a Rede não sei o que. Não estamos pagando nada para falar o nome deles aqui. Mas eu tô falando que só eles conseguiam fazer. Eles tinham domínio disso aí. Mas aprove Deus. Deus dá no coco, na cabeça de alguém. E o cara conseguiu abrir a tecnologia. Tinha um cara bem antigo, bem Tesla. Já tinha esse entendimento. Mas não deixaram o abençoado naquela época. As invenções de Tesla, elas são compartilhadas nos dias atuais. Por exemplo, conexões Bluetooth. Quem inventou, pode-se dizer que foi ele que inventou. O irmão Francisco Menezes, deixa eu olhar aqui, está falando do Pará. Glória a Deus. Graça e paz, eleito do Eterno. Graça e paz, meu nobre. Tamo junto. O irmão aqui é nosso amigo aqui do Facebook. O irmão tá lá no Pará. A irmã Edileuza está lá no Pará. O irmão Antônio está no Maranhão. O irmão Manuel está no Rio Grande do Norte. O irmão Geraldo está no Rio. O irmão André Pimentel está em São Paulo, Rio de Janeiro, não lembro. O irmão Cristiano França está em São Paulo. E o irmão Erivelto. Irmão, o povo está fazendo a palavra correr para a glória de Deus. O sistema vai ruir, irmão. Eu estou profetizando aqui. Vou profetizar aqui olhando para a câmera. Não tenho medo de vocês. Não tenho medo nenhum. O sistema vai ruir em nome de Jesus. O evangelho da graça vai ser estabelecido nos corações. Os nossos filhos vão ter entendimento. Se eles quiserem ter, se eles não quiserem, não posso fazer nada. Entendeu? Não posso fazer muita coisa. Então, querido, nós estamos falando aqui que a obra de Deus é somente crer. Nós estamos falando aqui que é preciso amar.
As pessoas, elas não querem amar. Nós estamos falando aqui, irmão, movido pelo amor. Ou seja, nós temos que frutificar as boas obras. Nós vamos já caminhando aqui para finalizar. Fazer o bem. O livro de Isaías, que é um livro do profeta Isaías, 58, verso 7, diz assim: portanto, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? Então romperá a luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será tua retaguarda. Esses dias eu falo, mas faz uns dias. Eu encontrei aqui, há pouco tempo atrás, houve uma catástrofe no país por nome de Haiti. E os haitianos vieram para cá, é um povo muito culto, é um povo muito trabalhador. Não é a mesma coisa com os nossos irmãos aqui da Venezuela. Já é, vamos dizer assim, é totalmente diferente. A cultura, não estou falando nada de ninguém, mas eu encontrei um haitiano e foi uma coisa assim. Eu confecciono pipa, faço as pipas e tal, pego as pipas, coloco a rabiola e tal. Eu estava testando uma pipa, 11 horas da manhã, o sol quente, e eu vi aquele homem, e ele com um carrinho de picolé, e eu comprei alguns picolés dele, e eu perguntei: fala português? Ele disse, falando assim meio francês, e ele falou que falava um pouco. Eu perguntei se ele queria almoçar. Eu disse assim: o senhor me dá a honra de eu lhe servir um almoço? Ele disse sim. Irmão, o senhor está falando isso? Não, irmão, a glória é de Cristo. Eu não conheci aquele homem, nunca mais nem vi. Mas o que me espantou foi a sua educação. O homem tinha 5 faculdades. O homem fazia... estava vendendo. O homem tinha título de mestre, tinha título de MBA. Uma pessoa de pele escura, assim como a minha, negra. Sou descendente de negro. Eu não quero nem entrar nessas conversas, não. Deixa isso aí de mão. Eu estou falando aqui de fazer isso que Isaías fala. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto? Sabe quantos dias ele disse que estava sem se alimentar direito? Ele falou que estava há alguns dias. Eu falei: você pode comer. E meu coração se encheu de gozo em alimentar alguém. Porque foi para isso que Deus nos enviou na terra, para alimentar o faminto. Você hoje, irmão, já está no melhor de Deus, já é um abastado. Alimenta um faminto, para você ver o gozo, a alegria dentro da tua alma. Você vai conseguir compreender o que eu estou falando. Mas a verdadeira obra de Deus é essa, amigo: repartir o teu pão com o faminto. Primeiro, você vai crer em Deus. Segundo, você vai amar. Amar não é um sentimento, irmão, é algo muito difícil. Depois você não vai se importar quem está regando, quem não está regando. Você vai crer em Jesus, o ressuscitado. Você vai semear o evangelho. E por fim, você vai fazer e vai frutificar em boas obras.
Nós vamos já ler textos paulinos, mas deixa eu interagir aqui com alguns irmãos. O irmão Francisco Menezes diz: eu morei 15 anos em Manaus. Fui pastor do sistema religioso. Meu Deus. Hoje vivo em graça. Ô glória! Abba Pai, diz ele. Abba Pai, meu querido irmão Francisco. A gente também fez parte desse sistema. Cada um de nós fez parte do sistema. Só que assim, irmão, eu digo com todas as letras, eu ir dentro de uma igreja dessa templária, por tempo religioso, irmão, eu não me sinto bem. Chega lá, eles estão pregando Moisés. É porque Moisés viu a sarça ardente. Era o cavaleiro do zodíaco, né? Só pode ser. É porque Elias desceu fogo do céu. É o cavaleiro de fogo. Irmão, você tá brincando? Não, irmão, eu tô fazendo uma sátira aqui, mas é uma sátira do bem. Entendeu? Eu também, meu querido Francisco, nós participamos de algumas coisas. A gente ia em vigília, a gente falava em decantas, névias, nos cremecáquios, uns creme-craque samambaia, uns canamaná, uns churicanta. Nós falava tudo isso, irmão. Quando o evangelho chegou, irmão, a gente não pratica mais isso. Irmão, você subiu o monte? Subi, irmão. Irmão, você orava? Orava, irmão. A minha oração, irmão, é totalmente diferente. Eu não oro mais como mais vil pecador, não, irmão. A minha oração, irmão, é como filho eleito e co-herdeiro com Cristo. O profeta Isaías falou isso. Agora vamos para o apóstolo Paulo. 2 Tessalonicenses. Os irmãos estão acompanhando, irmãos. Os irmãos são mestres de Bíblia. Eu sou ficha pequena. Estou aqui, vamos dizer assim, estou aprendendo com os irmãos. 3, verso 13. E vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Irmão, não canse de fazer o bem. Aí ele dá no final aqui, ele dá uma lei mosaica, que ele vira lei mosaica. Colossenses agora. Colossenses, capítulo 1, do 9 ao 10. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento. É o que eu acabei de falar. Meu amigo Veloso Ferreira, boa noite, meu amigo. Boa noite. Tamo junto. Pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É isso que nós estamos fazendo. Romanos 13, verso 8 ou 10, diz: a ninguém fique devendo alguma coisa, exceto o amor, porque vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Por isso, tal, não adulterarás, isso e aquilo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro mandamento lá de Deuteronômio. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo da era da lei. Paulo da era da lei. Meu amigo Franciel está me puxando a orelha aqui. Ele diz: não esquece dos apoiadores. Nosso apoiador é o irmão Francinato, da Drogaria Macedo. Deixa eu só ver o endereço aqui, rapidinho. Meu amigo Francinato, da Drogaria Macedo, Avenida Centenário 1607, próximo
ao São Jorge. Você está precisando de alguma medicação, área de perfumaria, você pode ir lá e dizer que ouviu aqui na Rádio Habib Gospel, que o irmão vai fazer um precinho camarada para você. Meu amigo Francinato, da Drogaria Macedo. Melhor drogaria de Boa Vista. Desse tempo aí de pandemia, você precisa de uma ivermectina, uma azitromicina. Alguns remédios, né, você vai ter que ter receita. E outros você vai comprar aí sem receita, né? Mas a maioria você precisa de uma receita e tal. Você chega lá com o meu amigo, diz que ouviu a gente aqui, o irmão vai dar um desconto para você especial, ok? Drogaria Macedo. Irmão Orlando Alves acabou de entrar aqui. Graça e paz, amada Igreja Viva. O irmão, eu acho que estava na live lá, no seu programa lá na rede social, e veio aqui acompanhar a gente. Meu irmão Veloso dizendo: quanto tempo? Pois é, meu querido. Tamo junto, meu querido. Todas as terças-feiras vamos estar aqui predicando o Evangelho. Em resumo, amar o teu próximo como a ti mesmo é o que devemos fazer todos os dias. Devemos fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A recompensa vem de Deus. Colossenses 3, verso 23. Nós estamos citando o Evangelho, para que não fique nenhuma dúvida. Colossenses 3, 23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá o troco da injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoa. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vos tende Senhor no céu. Irmão, isso aqui é top demais. Nessa noite, irmão, na primeira noite, vamos dizer assim, no dia 6/4, nós estamos dando o pontapé inicial. Já era um desejo do nosso coração. O irmão Francialdo já tinha facultado o convite para a gente estar vindo para a rádio, né? O irmão Francinato está nos ajudando e vamos ter outros irmãos nos ajudando, né? Você que quer semear nesse programa, você vai estar nos ajudando. Você pode entrar em contato no meu privado. Eu vou estar colocando ali na descrição, tanto do Facebook, quanto também da outra rede social, não vou citar nome, né? E nós vamos estar deixando na descrição, no grupo Descalomados. Os irmãos estão compartilhando lá no grupo. Quando eu chegar em casa, eu vou responder todo mundo e tal. Mas o meu parceiro Francinato, forte abraço. Estamos juntos. E a todos os irmãos que estão conosco, ame, irmão, ame de verdade. Faça o bem, irmão. Não espere que a pessoa... Tem pessoas que só ajudam se a pessoa disser que vai ajudar ela depois. Não, querido, ame. Faça que nem eu, irmão. A criança chega lá e diz que não tem dinheiro para comprar pipa. Eu digo: olha, tá aqui. Vai lá. Eu nem preciso dizer, irmão. Ela depois volta lá, pede dinheiro do pai, da mãe, não sei. Pipa é uma arte, irmão. Mas, infelizmente, as pessoas querem criminalizar. Nós vamos também estar falando algumas coisas sobre isso, né? Talvez a gente consiga até trazer um nobre vereador, amigo nosso, para tentar divulgar um pouco mais. A gente está também fazendo isso aí, um projeto, né, para que a gente possa estar comercializando e tendo esse momento de lazer aí no local adequado. Desde já, meu querido, eu quero agradecer a todos, desde o irmão Joelso,
Até o irmão Orlando, que é o último comentário que aparece aqui para mim, talvez tenha mais, mas a internet hoje tá uma bênção, né? E a gente aqui, que vive aqui em Roraima, nós ficamos dependentes dessa tal internet, infelizmente. Mas o que eu posso dizer a você, querido? Ame, meu querido. Ame o teu próximo. Como que você vai amar, querido? As pessoas que estão perto de você. Mas não ame ela só porque ela frequenta o teu templo religioso, não. Ame ela de fato. Se ela deixar de frequentar o teu templo, que ela continue sendo seu amigo. Nós nos tornamos inimigos por falar a verdade. Essa que é a verdade. Eu estou me tornando inimigo por falar a verdade para as pessoas. Infelizmente, muitos dizem assim: esse irmão aí está desviado. E eu já disse, irmão, eu estou desviado mesmo desse evangelho anátema. Irmão, você é o dono da verdade? Não, querido, não sou nada. Paulo disse, vou até ler aqui, Gálatas, capítulo 1. Ele diz assim, que era a inconstância dos povos lá, do povo de Gálatas, da galáxia. Admira que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já disse, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, é maldito. A maioria, irmão, dizem que estão fazendo a obra de Deus, mas estão pregando o evangelho anátema. Estão pregando a mentira, o engodo, o sofisma. Estão tentando ludibriar as pessoas com meias verdades. Cristo, querido, Ele é a luz que nos deu o entendimento. Cristo em nós é a esperança da glória. As palavras que eu trago aqui, irmão, são palavras de esperança. E nesse momento, eu quero declarar sobre a sua vida uma oração, uma confissão, que você consiga compreender. Que Deus continue, irmão, derramando sobre a sua vida a abundância de saúde, de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, para que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eu, particularmente, já experimentei a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estou vivendo os meus melhores dias. Eu estou vivendo o reino. Ainda que muitos pensam o contrário, ou imaginem de forma contrária, eu estou vivendo meus melhores dias. Boa Vista está passando por uma situação difícil. O Brasil está passando por uma situação difícil, mas eu venho aqui trazer uma palavra de esperança. Ame. A obra de Deus é somente crer e amar. Irmão, mas eu não consigo amar. Peça a Deus que Ele vai dar sabedoria. Vai dar entendimento para você. E você vai conseguir compreender a verdade do Evangelho. Você vai conseguir entender. Muito embora muitos vão dizer para você: meu Deus, o irmão agora é herege. Meu Deus, o irmão agora é isso. Meu Deus, agora o irmão é aquilo. Querido, siga firme no Evangelho. Aqui eu já preparo aqui para encerrar. E eu quero dizer a você, declarar uma oração rápida.
querido e bendito Deus, como teu filho, eu declaro toda sorte de bênção que já estão na minha vida e que elas possam ser despertadas na vida dos eleitos. Aonde ele estiver, em que circunstância ele estiver, seja em qualquer quadrante, que a tua graça venha bastar na vida dele. Que essa epidemia ou a pandemia venha cessar pelo poder do Evangelho da graça. E que a graça de Deus seja estabelecida na vida das pessoas. E que as pessoas venham tirar o caluma dos olhos, venham tirar o véu e conseguir observar o Evangelho e se atentar para o Evangelho e seguir o Evangelho, viver a plenitude da liberdade que Cristo nos deu através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Fique na paz do Senhor e que a graça de Deus permaneça sobre a vossa vida. Forte abraço. Na próxima terça, se assim for a vontade de Deus, estaremos aqui com você. Uma boa noite de paz. Vou romper com os meus limites, vou ousar com minha fé. Nada mais vai me impedir de chegar ao meu lugar. Com os pés de uma corça, a montanha vou subir. Parecia impossível, mas Deus veio me salvar. Seguro, escondido em Deus é o teu lugar seguro.